Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos uma convidada que, com uma licenciatura em Gestão, parece-me que desde muito cedo soube que seria uma cidadã do mundo. Fez Erasmus, trabalhou alguns anos em Portugal e rumou à sua aventura na Suíça. O marketing digital é a sua paixão e hoje vamos perceber como é que a minha convidada tenta, de facto, todos os dias fazer um conjunto de coisas que geram, efetivamente, impacto na vida dos outros e na vida das empresas. O que a minha convidada não sabe hoje é que este episódio que estamos a gravar será o nosso episódio número 100. E decidi escolher a Diana, que para além de minha amiga há muitos anos, é uma extraordinária profissional com um percurso muito curioso que já vão perceber. A Diana foi uma das 3 pessoas a quem eu, antes de me lançar nesta aventura de começar a gravar o Profiler, a quem eu pedi ajuda, a quem liguei, a quem pedi conselhos e que muito me motivou a que eu continuasse a estar hoje ainda aqui depois de 100 episódios. Portanto, apresento-vos a Diana Galvão, que é a cofundadora da Journey. Obrigada, Diana. Obrigada, Silvia. E obrigada por isto que eu estava a dizer, que é, provavelmente, se não fosses tu também, o Profiler não tinha andado para a frente e eu não estaria a ter tanto gosto nestas partilhas como continuo a ter. Obrigada. Eu adorei essa experiência de ter tido um dedinho no início deste projeto, ou de ter achado que de alguma forma pude contribuir. É uma coisa que me dá imenso prazer. Adoro quando alguém vem ter comigo com uma ideia, com uma vontade, com uma paixão, e eu vi isso em ti. E por isso tenho que dar os parabéns por este projeto, por este podcast, porque acho que é mesmo super interessante e inspirador para muita gente. Para mim também, continuo sempre a ouvir. E obrigada pelo convite de estar aqui. Vamos lá atrás. Tu estudaste, antes de chegares à universidade, estudaste na escola alemã, que para além de ser naturalmente uma escola de referência, ensina aquilo que ainda hoje em Portugal continua a ser um idioma francamente diferenciador. A minha pergunta é, hoje, olhando para trás, acreditas que de alguma forma esse investimento que foi feito na tua educação, também pelos teus pais, e o facto de dominares um idioma como o alemão, que como eu disse é francamente diferenciador, continua a sê-lo, tem vindo a ser um fator crítico de sucesso na tua carreira? Eu acho que tive imensa sorte e agradeço muito aos meus pais de me terem dado essa oportunidade. Adorei estudar na escola alemã, pelo ensino de línguas, que não são só o alemão, o francês, o inglês, português também. E acho que me abriu bastante os horizontes, a oportunidade de ter, desde muito cedo, desde os 10 anos, estudado com alunos portugueses, mas também com alunos que eram de outra cultura, alemães, e, e por isso acho que me abriu imensas portas. Mais tarde, depois até vim a fazer Erasmus na Alemanha, portanto ajudou, claro que sim, saber alemão. Hoje vivo na Suíça alemã e acho que teria sido mais difícil se não tivesse tido essa oportunidade. Mas também acho que se não tivesse tido essa oportunidade, provavelmente chegaria onde estou. Acho que não devemos pensar que é limitativo não termos este tipo de oportunidades, porque podemos sempre conseguir chegar onde queremos, temos de se calhar encontrar outros caminhos. Tu, da escola alemã, foste para a Universidade Nova, na altura, depois estás gestão, tendo depois seguido por um caminho bastante mais orientado ao marketing. Na altura, porquê é que escolheste gestão? Na altura digo que a escolha foi muito difícil. Eu tinha, desde a escola primária, depois na escola alemã, tinha sempre a ideia de que gostava de muitas coisas diferentes e por motivos diferentes. Gostava de gestão por esta curiosidade dos negócios e das empresas, mas também gostava de direito, gostava de conversar, de argumentar e achava que o direito também podia ser um caminho. Também tinha imenso gosto pelas artes, então ainda ponderei ir para a arquitetura. E a verdade é que uma das coisas que não referi na escola alemã era que me permitia, ou que permitia, pelo menos na altura, não sei se agora entretanto já se alterou, deixar estas opções todas bastante abertas até bastante tarde, até ao final do 12º ano. Portanto, não tinhas que não fazer tinha logo de fazer aquela aquela opção. escolha que canalizava um pouco mais depois as opções futuras. E por isso acho que fui adiando a decisão, até que houve uma altura, ok, mas então que universidade, que faculdade é que me vou candidatar? E escolhi gestão porque achei que de todas ainda era aquela que também me permitia
continuar com diferentes opções em aberto. Era talvez a mais flexível. E tinha sim um gosto pelas empresas, mas achava que se eu fosse para direito, se calhar ia ser só um percurso mais linear. Se fosse para arquitetura, também. E então, gestão foi, na altura, É a tua foi essa a opção. escolha. E olhando para trás, foi isso exatamente que colheste, essa possível abrangência de conteúdos funcionais que poderias fazer no teu futuro? Voltou a não limitar-te? Sim, acho que nunca me senti limitada pelo curso que fiz, por essa escolha, sem dúvida. Porque há muitas pessoas que mencionam também que, exatamente isso que estás a dizer, que é, não é a licenciatura que tem que ditar sim ou sim Uhum. aquilo que nós vamos fazer depois, que é só um conjunto de ferramentas. Sim. Não, Sentiste isso também? senti que talvez nos primeiros anos, quando se sai imediatamente da faculdade, talvez haja maior impacto da escolha que se tomou, porque se tivesse ido, de facto, estudar Direito, os primeiros anos seriam muito possivelmente por esse caminho. Mas a verdade é que, à medida que nós vamos estudando, que vamos trabalhando e que vamos tendo experiências diferentes, a escolha do curso também se vai desvanecendo, não é? Também se torna menos importante. Por isso acho que sim, acho que o caminho nunca foi limitado. O facto de ser um curso bastante abrangente, que deu hipótese de depois enverdar por caminhos também, desde o marketing, a parte mais estratégica, analítica. Hum, Acho que sim, acho que foi, no fundo, acho que foi uma boa escolha. Nós conhecemos quando tu foste para a Michael Page, Hum. onde estiveste uns meses, na altura, creio que num estágio, e aí já na área de marketing. Tu muito cedo tomaste esta decisão que era pelo marketing que querias direcionar a tua carreira? Eu acho que tinha uma. Gostei muito das cadeiras de marketing que fiz na faculdade, e também quando fiz Erasmus tive, tive a oportunidade de aprofundar um pouco mais o estudo do marketing. E, e acho que foi a partir daí que me comecei a interessar cada vez mais, mas a ideia ainda era muito baseada, hum, não em experiência, não é? Tem-se uma ideia daquilo que poderá ser marketing. E eu acho que na Michael Page, uma das coisas que também eu acho que foi muito importante para mim, como início, ter a oportunidade de fazer esse estágio, foi de ver pessoas que efetivamente trabalhavam nessas áreas e ouvi-las descrever o que é que faziam. Porque eu acho que isso dá um contexto diferente, não é? Não é só dizer, gosto desta disciplina, daquilo que ouço na faculdade. É diferente ouvir de alguém que de facto trabalha na área. Diz, ok, mas então o que é que esta pessoa faz? E no fundo ouvíamos um conjunto de coisas que não é com isto que eu me identifico, portanto provavelmente não é por aqui que eu quero ir. Sim, também. Pelo menos Sim, dá-me também, a ter a também. ideia de onde é que eu não quero, Hum, por que área funcional é que eu eventualmente não quero enverdar. Sentias isso? hum, Também, sim. Hum, eu acho que as funções ou as áreas que me foram mais claras, em que eu não queria enverdar, foram as áreas mais, se calhar mais financeiras, em que havia muita gente no meu curso de gestão que enverdava para essa área e para mim não, talvez não fosse tanto. É, é engraçado, estou a pensar ao mesmo tempo que estou a responder esta pergunta, porque a verdade é que eu acabei por ter funções de marketing muito analíticas e na altura pensava que não quero enverdar pela área financeira porque são muitos números e se calhar não acho que seja tão interessante assim. Por isso E acabaste por aliar. acabei por juntar as duas coisas. Sim. Da Michael Page foste para a antiga a Portugal Telecom, Uhum. na altura para a área de negócio, para a área de empresas. Como é que foi esta experiência? Porque aqui também era um bocadinho diferente, não é? Não era marketing Sim, puro também. exatamente. Lá está. Tive também o primeiro contacto com uma empresa de grande dimensão, com uma estrutura bastante complexa, com uma equipa em que a maior parte das pessoas também eram todas muito mais velhas do que eu. eh, e acho que a função em si, ou as áreas que eu aprofundei, foi também o primeiro contacto com os grandes números, com a análise de grandes números. Era uma área de conhecimento do cliente, em que se analisavam muitos indicadores, estruturava-se relatórios e, e lá está. E aí foi também desenvolvendo um pouco o gostinho
por essa área de marketing, porque tinha a ver, de facto, com a área de conhecimento do cliente, mas com uma componente analítica e numérica bastante importante. Que depois te levou a assumir as tuas funções de Business Analyst na Cibos, na altura, Uhum. numa área um bocadinho mais estratégica. Sim. Portanto, tu foste de facto semeando nestas 3 experiências um conjunto de coisas francamente complementares do meu ponto de vista. Uhum. O que é que retiraste desta experiência, desta mais-valia de juntares todos estes ingredientes nestas experiências? Sim. Eu acho que é importante lá está, irmos colhendo as pequenas coisas que vamos aprendendo ao longo das experiências e vamos construindo, no fundo, o que nós somos e o que temos para dar. Ah, nessa segunda experiência, aprofundei ainda mais e aprendi a fazer modelos de negócio, a fazer análise de cenários, a fazer previsões, estudos para o futuro, modelos de preço, que são coisas que me são muito úteis hoje, embora num contexto completamente diferente, mas que vieram dessa altura. Aprender a trabalhar com ferramentas de Excel e de análise de dados. Na altura, eu acho que gostava daquilo que fazia, mas o contexto parecia que ainda estava muito no início. Estou a aprender a fazer este tipo de coisas, mas eu quero um dia, talvez, adaptá-las e usá-las, se calhar num contexto de uma empresa minha. Já tinha essa ideia muito lá no fundo, mas não ainda bem. Começava a nascer aí alguma vontade de Sim, exatamente. fazer acontecer isso. Há inúmeras pessoas que ouvem e que veem o Profiler, que também é início de carreira, e a pergunta que eu te queria fazer é: tu no início de carreira foste experimentando coisas francamente diferentes nestas Uhum. experiências iniciais, que depois acabaste por juntá-las e utilizá-las, por exemplo, naquilo que é hoje ter a tua própria empresa. Ter noção de que eventualmente no início podemos ir experimentando coisas diferentes para percebermos efetivamente o rumo que podemos dar à nossa carreira pode ser um fator diferenciador depois no futuro. Somos mais capazes de ter áreas complementares no decorrer de uma experiência do que se formos, se calhar, demasiado específicos a uma Sim, situação só. sim, sem dúvida. Eu acho que é importante experimentarmos coisas que gostamos e é também importante experimentarmos coisas que não gostamos, para percebermos, né, exatamente quais é que são as diferenças, quais é que são as áreas em que nós até gostamos, mas se calhar não temos tanto talento natural, digamos assim, e quais é que são as áreas em que nós gostamos e até estamos no nosso melhor. E quanto eu acho que é preciso experimentar. E eu, se olhasse para trás, eu acho que se calhar teria experimentado ainda mais, hum, porque tinha também às vezes a ideia de que era preciso ficar algum tempo nas diferentes empresas, nas diferentes funções, até tomar a decisão de ir experimentar outra coisa. Era preciso algum tempo para aquilo também maturar. Tinha às vezes contacto com amigos, com colegas, que em poucos meses, não, isto não é para mim, não vou para outra coisa. E eu às vezes sentia-me tentada também a pensar nisso, mas depois pensar, não, mas tenho de dar uma hipótese, não é? E as coisas durante um ano, durante 2 anos, 3 anos, vão se alterando. Por isso, é uma questão de equilíbrio. A tua jornada na CIPS termina quando tu optas por rumar à experiência onde hoje te encontras, que é estar na Suíça. Tu já tinhas feito Erasmus? Então a minha pergunta é: esteve sempre presente essa vontade de um dia efetivamente trabalhar fora de Portugal? Como é que foi esse processo até o momento em que tomas a decisão de que vou? Foi Uhum. difícil decidir vou? Não foi difícil, veio no momento certo. Hum, Quando se estuda na escola alemã, eu acho que quando se estuda numa escola internacional, de certa forma, eu acho que há a expectativa de um dia se ir trabalhar para fora. E pelo menos foi assim que eu senti. E senti uma pressão bastante grande no 12º ano já, de ir até estudar para a Alemanha.
pressão um bocadinho, se calhar, um bocadinho exagerado, mas havia aquela expectativa, então, agora fizeste o Abitur, terminaste a escola alemã, por onde é que vais estudar? Eu, nessa altura, não estava nada para aí virada, eu só queria ficar em Portugal, não queria, sim, não era o momento certo. Quando comecei a trabalhar, de facto, chegou ali um momento em que pensei, mas se calhar estou na altura em que quero experimentar coisas diferentes, queria experimentar aprender mais sobre o marketing digital e tinha esta ideia, não sei se era uma ideia correta ou não, mas tinha a ideia de que em Portugal seria mais difícil alguém que não tinha experiência em marketing digital especificamente ir ter uma função em marketing digital. E por isso pensei, ok, se calhar é a altura de ver como é que o meu currículo, a minha experiência é recebida noutros países que se calhar são mais abertos a estas alterações ou a estas mudanças de função, porque a minha função, apesar de ser bastante analítica, não era propriamente marketing digital. Não é? E assim foi. Decidi, não, ok, vou experimentar, vamos ver o que é que acontece. Candidatei-me a algumas diferentes posições em países diferentes e europeus na altura. E a Suíça foi onde acabei. E, Quando surge efetivamente a oportunidade de forma real e concreta de ir, hesitaste? não, para mim era 100% claro que era um momento, eu queria experimentar, não sabia bem para o que ia, mas fiquei tão contente. Tinha ido no processo de entrevistas, tinha ido visitar Zurique e adorei a cidade, o pouco que vi, mas fiquei lá com aquela sensação, não, isto aqui é isto. O que é que se receia quando se vai? Tomaste a decisão, eu vou. O que é que se receia? Acho que sei muitas coisas. Para mim, talvez o receio maior era de não ter a minha rede de amigos, de família, de pessoas com quem eu pudesse contar no dia a dia. Tinha alguns familiares numa outra parte da Suíça, não estavam assim tão longe, mas tinha essa sensação que ia sem amigos, Sem rede, não sem é? rede, sem rede. Depois tinha algum receio de não me adaptar a um mercado de trabalho, a um contexto de trabalho diferente. Não tinha o receio da língua, porque por acaso sabia que a empresa onde iria trabalhar até recebia muitas pessoas de países diferentes e a língua oficial até era o inglês. Por isso, haveria certamente mais pessoas que, como eu, não seriam suíças, mas, mas sim, tinha a sensação ou tinha a noção que queria encontrar um contexto de trabalho, um estilo de vida também diferente. Também receei o estilo de vida porque também me apercebi que essa primeira experiência não era localizada numa cidade. A sede da empresa ficava numa aldeia, numa vila, perto de Zurique, mas que quando eu fui visitá-la ficava assim num alto de uma colina com uma vista espetacular, lindíssimo, mas de facto à volta havia vaquinhas a pastar, era muito Ias trabalhar para o campo, não para é? o campo. E nessa altura, em Lisboa, trabalhava no meio da cidade e tinha vivido sempre no meio da cidade. E pensei, ok, vai ser diferente. Mas achei super giro e hoje até tenho um bocado a reação oposta. Gosto de trabalhar assim em zonas mais calmas, mais pacatas. Quando rumaste então à Suíça, tiveste duas experiências profissionais nos primeiros anos, uma delas essa que acabaste de referenciar, na área de e-commerce. Tinhas alguns receios no estilo de vida, na cultura, no teu dia a dia. Como é que foi chegar, adaptar, enfrentar também essas diferenças, também um ambiente muito mais multicultural? Pensaste alguma vez, equacionaste a decisão que tinhas tomado? Não.
sempre soube que tinha tomado a decisão certa no momento certo. As minhas reflexões eram mais acerca de o que fazer a seguir. Não tanto. Eu acho que foram raras as vezes em que eu pensei: será que tomei uma decisão certa? Será que foi. Será que devia ter feito isto? Será que devia ter ficado em Portugal? O que eu achei interessante foi que no início eu pensava: ok, isto é uma experiência há 2 anos, 3 anos. E a certa altura deixei de pensar nisso. A certa altura já não estava a contar. Já não estou aqui há 2, 3 anos. Já estou aqui para enquanto estiver e estou Curioso, confortável. o que é que achas que contribui para essa mudança de mindset? Porque te habituaste, porque Hum, passaste a sentir Sim, que era ali a comecei-me a tua sentir em casa? casa. No início tinha a sorte de poder vir bastantes vezes a Portugal e por isso aproveitava para vir 4, 5 vezes, 6 vezes por ano. Ainda que fosse pequenos fins de semana, vinha sempre cá. E houve uma certa altura em que, sim, ainda gostava de vir cá e gosto sempre de vir, mas já me sentia a chegar a casa quando ia para lá. E, e acho que por isso, sim, acho que é quando nos começamos a enraizar, não é? A criar raízes noutro país, noutra cultura, acho que é aí que começa a mudar. Que grandes diferenças encontraste entre estes dois mercados de trabalho, o português e o suíço? Uma das coisas que achei, logo desde o início, fiquei bastante surpreendida, foi ter colegas que trabalhavam em percentagens diferentes. Ou seja, não trabalhavam a 100%, trabalhavam a 50%, trabalhavam a 80%. Portanto, havia ali uma flexibilidade bastante grande nos horários de trabalho. Que nós cá ou trabalhamos a 100 ou trabalhamos a 50, né? Quando temos Sim, o famoso part-time. exatamente. Não sei se agora ainda se mantém essa diferença. E há muitas destas diferenças que eu vou falar talvez se tenham desvanecido um pouco, principalmente após a pandemia, mas nessa altura isso foi mesmo para mim surpreendente. Hum, Depois, um outro, portanto, a questão da flexibilidade dos contratos, também no que toca a mudanças, a pessoas que mudam de empresa talvez muito mais facilmente, têm esta expectativa mesmo de trabalhar 2 anos numa função e sair e ir para outra Ou empresa. Acho seja, que é comum, é aceito é pelo próprio comum, mercado. exatamente, os contratos assim também o permitem, as empresas contratam facilmente e também, se for preciso, também terminam contratos também facilmente. Portanto, não há aquela ideia de vir para uma empresa e ficar durante muitos anos e por isso eu vi realmente muitos colegas que mudavam de empresa mais frequentemente. Hum, sim, acho que em termos de flexibilidade, talvez fosse assim o primeiro ponto que me foi mais evidente. Depois também havia coisas mais, ou questões mais culturais, como por exemplo os horários. Lembro-me de ficar sempre, ser a última pessoa a almoçar, porque toda a gente às 11h30 já estava a almoçar. E depois também os dias acabavam mais cedo, era raro alguém ficar a seguir, pelo menos nas minhas muito primeiras experiências, às 5, 6. Havia essa expectativa de que começava cedo, mas também se acabava cedo, e as horas que se passava a trabalhar, se calhar eram horas focadas e talvez com menos conversa, digamos Menos assim. interrupções, não é? Menos interrupções, e eu acho que eu estou a generalizar bastante e sei que também tendo passado por empresas mais internacionais com pessoas de todo o mundo, que nem sempre isso era assim, mas tive algum contacto com pessoas suíças e que tinham trabalhado também em muitas empresas suíças e que ainda diziam assim, mas talvez nessa empresa nem seja muito assim, mas nas empresas onde eu trabalho, que são muito mais suíças, ainda é mais assim. Ingressaste depois numa outra experiência profissional, aí já bastante mais duradoura, de cerca quase de 6 anos, onde eu notei a curiosidade de que em períodos médios de
cerca de 1 ano e meio, tu foste de facto progredindo e evoluindo do ponto de vista de carreira, assumindo novas funções. Portanto, a minha pergunta é comum no mercado ou foi acontecendo alguma coisa mais relacionada com a tua performance que permitiu efetivamente isso? E a outra questão é, tu foste na altura para a Suíça à procura de trabalhar em marketing digital puro. Foi isto que foste encontrando também ao longo desta experiência? Sim, sem dúvida. Para responder primeiro à segunda questão, marketing digital, ou o que eu achava que era marketing digital puro, eu acho que desde, sim, talvez da segunda experiência na Suíça foi exatamente isso que fui encontrar, e senti que estava naquilo que queria. Essa experiência de quase 6 anos na educação, aí talvez tenha sido a experiência que eu fiquei mais tempo, não é, em todo o meu percurso, e que era cultura da empresa, haver evoluções bastante rápidas. Até era comum haver mudanças de equipa cada 2 anos. Portanto, de certa forma, havia essa expectativa. E isso foi uma oportunidade que eu abracei. De início, as primeiras progressões foram mais orgânicas, digamos assim. Comecei por uma função em que geria um dos canais de marketing digital. Depois tivemos a sorte de ter a hipótese de ir gerir outro canal. Portanto, começámos a abranger também a parte das redes sociais. Portanto, foi uma oportunidade que me foi dada e que eu fui, de certa forma, expandindo as minhas responsabilidades porque a oportunidade me chegou. Depois, mais tarde, a certa altura, já estava a gerir uma pequena equipa de analistas de marketing e comecei a identificar, ou a perceber-me de que havia uma necessidade de desenvolver, de ter alguém na equipa, não precisava de ser eu, mas de ter alguém na equipa que conseguisse apoiar as diferentes equipas de analistas de marketing digital com uma perspectiva mais estratégica, olhando para os resultados que se estavam a ter de maneira mais horizontal, se pode assim dizer, ou transversal, não é? E que se fosse explorando, por exemplo, a utilização de novas ferramentas de marketing digital que podiam ser úteis a todas as equipas. E a verdade é que essa função não existia. E uma das coisas que eu acho que correu muito bem na minha dinâmica também com a pessoa a quem reportava na altura foi podermos, em conjunto, criar essa função de uma necessidade que havia e dizer assim: ok, então se calhar queres assumir essa responsabilidade tu mesmo. Ok, bem, porque não? Isso implicava não, portanto, ir por uma evolução que já não tinha gestão de equipa. Isso também eu acho que é uma aprendizagem interessante, porque às vezes nós pensamos que, ou pelo menos eu pensava, que durante algum tempo, que para uma pessoa se desenvolver, crescer dentro de uma grande empresa, tem de crescer com uma equipa, não é? As equipas vão crescendo. Isso é uma forma de crescer, mas não é a única. Eu tive de facto mais responsabilidades, maior contacto também com a direção da empresa, apesar de não ter equipa. E eu acho que eu guardo sempre isto como uma ideia que, ok, não é, às vezes não é verdade aquilo que nós pensamos. E também guardo como uma aprendizagem que esta ideia de ter visto uma oportunidade, ter visto uma necessidade e depois tentar fazer com que isso se desenvolvesse e chegasse a acontecer, também foi, Foi o foi facto para também de mim, teres levantado a própria mão e dizeres, sim, dizer, sim, estou aqui, identifiquei isto, não é? identifiquei isto, acho que é isto que era bom fazermos em conjunto e depois conceber uma solução. Tu mencionaste aí duas questões, uma que era cultural,
a própria empresa promover essas rotações, até de equipas, e estas progressões efetivamente rápidas, bem como a dinâmica que tinhas com a pessoa a quem reportavas, acreditas que estes dois fatores foram eventualmente o que fizeram com que tu ficasses bastante mais tempo nesta experiência do que tinhas ficado nas outras todas até então? Sim, sem dúvida. A primeira, gosto de ver coisas diferentes, gosto de ter a sensação que estou a aprender, que estou a fazer mais ou que estou a fazer, sim, diferente. E por isso acho que se estivesse numa empresa em que tinha de fazer a mesma coisa, no mesmo formato, durante tanto tempo, quer dizer, não foi assim tanto tempo agora que olho para trás, mas na altura achei que era bastante tempo. Teria sido mais difícil. E a dinâmica com a equipa, eu acho que para mim, pelo menos é essencial. Nós trabalhamos com pessoas, as grandes empresas, acho que ainda é mais importante termos um contexto, termos uma equipa em que nos sintamos bem, em que sintamos que há comunicação, que nos entendemos, que Que podes apresentar ideias, como podemos estavas a apresentar dizer. ideias, empresas que fomentam um bocado este espírito empreendedor e nesta empresa em questão. Isso era um dos grandes valores, não é? Uma pessoa ser empreendedor, mesmo dentro de uma grande empresa. E por isso, sim, certamente, eu acho que até hoje foi das experiências que eu mais gostei, e por causa desses fatores. Nós conhecemos-nos, como eu disse no início, há imensos anos. Eu sei bem a mente inquieta que tu és, ávida de novo conhecimento e, sobretudo, de procurar a excelência em tudo aquilo que tu fazes. Quando é que começaste a ponderar seriamente, porque o bichinho já vinha de lá atrás, como tu referiste, a criar a tua própria empresa, correndo o risco de falhar, de não conseguir a dita excelência? Como é que tudo isto se dá, Diana? Obrigada por esse comentário. Eu acho que eu também, a verdade é que fui-me apercebendo que esta questão de querermos a excelência, não é? De querermos ir buscar fazer bem aquilo que fazemos, também pode ser bastante limitativa. E é bom, enquanto nos permite avançar e querer fazer mais e melhor, mas não nos podemos deixar, sim, impactar tanto por esta ideia que tem de ser tudo perfeito, porque senão não vamos também a lado nenhum. Pode ser mesmo muito bloqueadora e eu acho que me apercebi mais dos momentos em que essas tendências mais perfeccionistas me bloqueavam. E por isso pensei, ok, então, mas aqui está uma maneira ou um contexto que eu quero muito experimentar, em que se continuar com estas tendências de querer fazer tudo perfeitamente ou muito bem, vai ser muito difícil. E por isso também, eu acho que quando se começa a perceber das suas próprias limitações, também as consegue contornar, não é? Ok, então vamos lá fazendo uma coisa de cada vez, tomando um passinho de um atrás do outro, e quando sentir que estou outra vez a ficar bloqueada por este tipo de atitudes, então tenho de falar com alguém. E a decisão de deixar esta experiência onde eras feliz, onde tinhas de facto uma carreira, para voltar a arriscar a começar do zero e um projeto teu, não foi bloqueador? Não foi, eu acho que há alturas, voltando atrás quando vim para a Suíça, são os momentos que aparecem que, por algum motivo, tudo parece mais certo. E a verdade é que nesse momento eu senti, não, é agora. O contexto da pandemia também ajudou, porque me permitiu reequacionar um pouco e ponderar o que é que de facto é importante para mim, o que é que eu quero ainda, o que é que eu quero experimentar nos próximos anos, e apercebi-me desta minha grande curiosidade e vontade de ajudar os pequenos negócios. E isso a pandemia, de certa forma, eu acho que quase que abriu um pouco Porque é durante a essa... pandemia que, de facto, tu, conjuntamente
com a tua sócia, decidem criar este projeto. Exatamente. E Quando nasce, tudo parou, vocês começaram. exatamente. Nós, as duas, tínhamos mais ou menos no mesmo momento entrado num período mais de reflexão, em que, por nossa vontade, quisemos sair das empresas onde estávamos e tínhamos, pelo menos, eu não posso falar pela minha sócia, mas por mim, eu tinha a necessidade de parar durante um tempo, fazer um período sabático. Eu sabia que eventualmente uma das saídas seria construindo a minha empresa, mas a verdade é que quando eu saí da empresa onde estava, do trabalho que tinha, eu queria parar. E as pessoas perguntavam: então, mas vais parar para quê? Não, vou parar para parar. Porque acho que é preciso ter um momento, ou pelo menos não é, não acho que seja preciso, mas acho que tive a sorte de o poder fazer. E por isso também agarrei essa oportunidade de conseguir fazê-lo. Que grandes diferenças sentes entre os anos que trabalhaste por conta de outrem e face aos teus últimos anos com este projeto? Como empresária, retiram-se outras aprendizagens completamente diferentes? Sim, é claro que é diferente trabalhar por conta de outra e numa grande empresa de estarmos sozinhos, não é? A ter de fazer tudo. Temos de vestir muitos chapéus e há chapéus em que é a nossa área de expertise, área que nós dominamos melhor, e há outras áreas em que não sabemos, mas temos de nos desenrascar e fazer. Por isso, o dia a dia é bastante diferente e estamos por nós. Não há, a motivação acho que tem de vir de nós mesmos. Há a importância de sermos consistentes, não é? Embora tenhamos alguma liberdade para poder, se calhar, ser menos consistentes, pelo menos no início, e por isso há mais coisas que têm de vir de dentro de nós. Uma das coisas que eu acho que para mim, pessoalmente, foi fundamental foi ter uma sócia, porque eu acho que sozinha seria muito mais difícil para mim. Eu adoro discutir ideias, adoro falar com outras pessoas e não me imagino a ter de construir algo sem ter essa oportunidade. Por isso, sem dúvida. Não sei, espero que tenha respondido à tua pergunta. Como eu dizia há pouco, tu és uma pessoa de facto ávida de muito conhecimento, lês muito, pesquisas muito, vais muito à procura, gostas muito de ir na dianteira das coisas. Que leituras é que eventualmente gostarias de nos deixar que ao longo deste teu percurso tenhas feito e que tenham de alguma forma impactado? Ultimamente, devo dizer que me tenho orientado mais para umas pesquisas mais à base de podcasts e blogs. Talvez não leia tantos livros como antes, mas certamente um dos livros que neste período de transição me impactou bastante foi o The Gifts of Imperfection, de Brené Brown. Precisamente porque ela fala muito da questão do perfeccionismo, como pode ser limitador, e também trazendo sempre alguns estudos. Eu acho que é uma das coisas que eu gosto dos livros dela é que ela combina, a Brené Brown combina os estudos com as suas próprias histórias e acho isso interessante. Depois outros talvez na área mais do marketing me têm influenciado sempre bastante são os livros do Seth Godin, em particular o This is Marketing. Acho que sim, inspira-me sempre a gostar daquilo que faço. E qual é que acreditas até agora que talvez tenha sido o momento mais desafiador da tua carreira? Acho que qualquer momento de transição, de mudança, é desafiador. E por isso, mudar de país foi certamente um desafio. Mudar de alguns anos de trabalho em que trabalho como especialista e depois passei com uma posição de liderança de uma equipa
foi bastante desafiante, implica reorganizar bastante a forma como trabalhamos e as prioridades também, tudo um pouco mais em função da equipa. E agora, não posso deixar, quer dizer, esta é inevitável, é um período super desafiante. Eu acho que daqui a 10 anos fosse se calhar olhar para trás e pensar, ok, o momento em que estás a viver agora é dos mais desafiantes, que é crescer um negócio, crescer uma empresa. Diana, obrigada uma vez mais, ainda por mais que eu sei que tu não és nada favorável a câmaras e microfones e afins, portanto sei que o fizeste porque era um convite pessoal meu e que muito te volto a agradecer. E quero agradecer também isso, que é, tu procuras sempre fazer as coisas, ir de encontro, mesmo este projeto de trabalhar marketing digital para apoiar as pequenas e médias empresas, que muitas vezes são aquelas que têm mais dificuldade em chegar e a dispor de um conjunto de meios para evoluírem. E obrigado, sobretudo, porque, embora, mesmo com a distância, não é, continuas a ser, desde há 20 anos para cá, uma pessoa que com imensa facilidade, nem que seja por telefone, eu posso ligar e pedir ajuda-me. Obrigada por tudo. Obrigada. Quanto a nós, venham mais 100. Obrigada, até ao próximo Profiler.